Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Deixe os fluidos positivos do contato com os livros permanecer na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. Nesta edição, mais uma vez e incansavelmente, vamos compartilhar uma mistura de informações sobre o universo das histórias contadas nos livros e colocar a leitura no nosso dia a dia. É essencial o hábito de ler, que para alguns pode parecer até meio clichê o que eu estou falando, mas você ler vai te abrir outros horizontes. Eu acredito que não só em questão de contextualizar melhor, mas em questão de você saber o que você está escrevendo, o que você está passando para os outros e você poder articular, entendeu? O que você está falando. Porque não adianta você ir e falar e não ter como provar. E os livros, eles te mostram outro mundo. A literatura nos ajuda a ter leituras diversas sobre o mundo, sobre a nossa realidade e nos ajuda a projetar um mundo melhor. A leitura é muito importante para o meu autoconhecimento, pois me hábitos de estudo e me ajudou a melhorar o meu vocabulário. E com isso eu conheci escritores famosos e importantes para a literatura brasileira, como Augusto Anjos e Machado de Assis. E cada dia mais eu fico me dedicando e me desempenhando à literatura brasileira. E para nos ajudar a aumentar sensivelmente nosso universo de leituras, para a entrevista desta semana, temos convidadas em dose dupla as formandas do curso de Pedagogia da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACELI, Mitere de Jesus Souza e Tainara de Souza Martins. Mitere e Tainara produziram, como proposta do trabalho de conclusão de curso, o projeto Semeando Artistas, que objetiva estimular crianças ao universo da ludicidade, do contato com o ambiente da arte e da literatura. Uma semente, quando você planta, você precisa cuidar, você precisa regar, você precisa de um cuidado. Assim como a criança. Então, semeiem as suas crianças, semeiem para que elas se tornem, de fato, artistas e as protagonistas do seu aprendizagem. Quando você começa esse trabalho de incentivar a criança desde o início, quando ela desde pequena, e você continua, você explora a imaginação dela, ela cresce no mundo, conhecendo o mundo de outra forma. Então, assim, semeie crianças, artistas, leitoras, incentive ela a fazer arte, a desenhar, a ler, a ter contato com os livros, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar ela futuramente na vida adulta. É seguindo juntos com a expressão de Mitere e Tainara que finalizamos a primeira parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, nesses tempos iluminados da paixão pelos livros, vamos manter esses companheiros de viagem cada vez mais presentes nas nossas vidas. E para o hábito da leitura é fundamental mantermos algumas práticas. Então vamos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Você vai ler aquilo que você gosta de ler. Às vezes não tem muita relação com, por exemplo, aquilo que você precisa, mas não tem problema. Começa a ler aquilo que você gosta. De repente pode ser um romance, pode ser uma ficção, pode ser um assunto de ordem religiosa e espiritual que melhora a tua questão mais filosófica. Não importa. Começa a ler aquilo que você gosta. Só para pegar o hábito. Terceira coisa, você vai pegar e vai levar livro em tudo que é lugar onde você estiver. Você vai ter livro na tua mochila, na tua bolsa, na tua mala. Você vai ter livro no teu trabalho. Você vai ter livro no teu aplicativo. Você vai ter livro em todos os cômodos da tua casa, porque você vai criar o princípio da inevitabilidade. É inevitável, cara. Você está o tempo inteiro lendo. O tempo inteiro tem livro. Você vai ter um Kindle, você vai ter no teu celular.
Livro, o tempo inteiro. Se cerque de livro para toda hora você ler. Na nossa coluna Dica de Livro, é sempre bom prestigiar a literatura de boa qualidade. Pode rodar a dica. Oi, gente, eu tô aqui para falar sobre esse livro do Machado de Assis, que é um dos grandes autores da literatura brasileira clássica, né? Ele introduziu o realismo no Brasil. E esse livro se chama Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um livro em que o Machado de Assis faz uma jogada entre o personagem, conta a história da vida dele depois de morrer. Então é um livro com muita ironia, que o personagem não liga pro que ele fala. Ele vai narrando as coisas, julgando as pessoas com muita liberdade. Tem trechos em que o Machado descreve, um dos trechos que eu mais gosto são os trechos onde o Machado descreve as mulheres, né? E aí vai passando, assim, as perspectivas e muita sutileza nas descrições. Outros traços legais é que você consegue se imaginar na realidade do Brasil antigamente, e existem outras passagens onde o autor conta, por exemplo, delírios que ele tem e tudo mais. Então é um livro muito divertido e eu recomendo demais. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos compartilhar experiências de leitura, literatura na veia. O Gabriel passa boa parte do dia assim, lendo. Ao todo, ele lê cerca de 30 livros por ano. Uma maratona que ele ama. Sempre foi muito mais fácil pra mim algumas coisas, porque, por exemplo, quando eu tinha na faculdade de jornalismo, eu gostava muito de ler já, por isso que eu escolhi. E eu via que, assim, tinha muita gente que não gostava de ler. E eu tinha muita mais facilidade de escrever, por exemplo, alguma coisa. Mais facilidade de conectar meus pensamentos, que eu não tinha alguma ideia. O Gabriel gosta tanto de ler que em 2013 decidiu criar um site para dar dicas e conversar com outras pessoas sobre literatura. E eu sentia muita falta de conversar com as pessoas dos mesmos livros que eu, porque depois que acabou o ensino médio, eu não tinha mais com quem conversar. Daí eu comecei a fazer curso de inglês e a minha professora falava assim, lê livro em inglês para você praticar. Daí eu li uns livros em inglês e não tinha saído no Brasil ainda, não tinha com quem conversar. Daí eu criei o site e no site eu comecei a conversar com mais gente que tinha lido esses livros que eu estava lendo, né? Mas nem todo mundo é como o Gabriel. De acordo com uma pesquisa do Instituto ProLivro, 30% dos brasileiros nunca compraram um livro sequer. Mas a intenção do Gabriel é mudar essa realidade aí. Tanto é que depois de criar o site, ele já escreveu 2 livros e ainda fez um canal no YouTube. É que todo mundo, uma hora ou outra, vai começar a gostar de ler, só precisa achar o que ela gosta. Então não importa se você gosta, sei lá, de fantasia, de ficção, romance, uma hora você vai achar uma coisa que se interessa e você vai gostar de ler. Você tem que incentivar. Se a pessoa não sabe disso, que uma hora ela pode, que existem vários tipos de livros, várias histórias, várias formas de se ler, ela nunca vai... se ela não tivesse incentivo, ela nunca vai buscar, nunca vai atrás. Então eu acho que incentivar é uma forma de fazer a pessoa procurar, de a pessoa ter ciência de que ela vai encontrar alguma coisa uma hora e vai gostar de. Seguindo juntos com as expectativas positivas sobre o universo da leitura, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Uma semente, quando você planta, você precisa cuidar, você precisa regar, você precisa de um cuidado. Assim como a criança. Então, semeiem as suas crianças, semeiem para que elas se tornem, de fato, artistas e as protagonistas do seu aprendizagem. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com as estudantes Michele e Tainara. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho a satisfação de receber no estúdio da TV Sim aqui de Linhares as estudantes do curso de Pedagogia da Faceli, a Faculdade de Ensino Superior aqui de Linhares. Elas estão no processo de conclusão do curso e fizeram um trabalho de conclusão de curso muito bacana sobre leitura. Eu vou falar primeiro com a Michele, né, Michele? E depois com a Tainara, que elas são orientandas da professora Joana, que já é uma parceirona nossa aqui de muitas andanças. Ô Michele, seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura.
Você não tem 26 anos de idade. Pior que eu tenho. Tem? Que bacana. Tem até carteira de motorista. Já tem carteira de motorista? Caramba, gente. Que isso. Eu tô falando com a Michele, pessoal, que ela deveria estar brincando de pantufa em casa, né? Ela está formando no curso de pedagogia. Como é que surgiu a ideia, Michele, desse projeto e por que transformar no TCC? Como é que essa ideia surgiu na cabeça de vocês? E depois eu vou falar com a Tainara, né, sobre como isso está acontecendo já na vida real. Vai lá. Sim. Desde o início, eu e a Tainara, a gente sempre teve muito contato com a leitura. A gente sempre se teve uma conexão, de certa forma, porque tanto eu quanto ela, nós sempre tivemos muita familiaridade com a arte. A gente sempre gostou muito de arte, a gente sempre gostou muito de livros. Nós temos muitos livros, a gente troca bastante livro, muita leitura. Vocês se conheceram no curso? No curso. Desde o início a gente sempre fez trabalho juntas, né? Isso, nós tivemos uma afinidade muito interessante. E aí, quando a gente, no decorrer da faculdade, nós tivemos uma matéria que foi Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Arte. E aí a gente realmente se encontrou e foi ali que a gente viu que a gente realmente queria fazer um trabalho bem legal, uma coisa bem interessante, voltado para a arte. E aí surgiu a ideia de fazer esse projeto com as crianças, que foi a questão do livro, né? De que as crianças Semeando realmente... artistas, o nome do projeto. Isso, de que as crianças realmente fossem a artista do livro, que as crianças fossem as protagonistas do seu processo de aprendizagem, né? Que não fôssemos nós, mas que fossem elas, né? E aí a gente levou as crianças a fazerem esse projeto para que elas se sentissem, demos total liberdade para que elas realmente se sentissem as artistas, porque é isso que a gente quer, que as crianças sejam as artistas, então por isso o nome, né, de semear artistas, semear leitores. E aí você falou o seguinte, dessa coisa do gosto pelo livro. Como é que surgiu a leitura na sua vida? Foi na sua família? Já foi na escola? Não, já foi na escola. Quando eu estudava na quinta série, que hoje é conhecido como sexto ano, né? Tinha uma biblioteca muito interessante na minha escola e aí eu... Você quer falar escola? Sim. É aqui de Linhares? Não, eu não sou daqui, eu sou do Pará. Era lá da minha escola, lá no Pará. E aí tinha uma livraria, uma biblioteca muito legal e a bibliotecária incentivava os alunos a lerem esses livros. E aí eu peguei um dia um livro e li de um final de semana e achei muito interessante. Umas colegas minhas tinham o hábito de escrever numa folha todos os livros que elas já tinham lido durante o ano. E aí eu achei legal e comecei a escrever também. E aí quando eu vi, eu já tinha lido quase todos os livros da biblioteca. Da escola. Fica meio que uma disputa para ver quem lê mais, né? Isso é bem bacana, né? Sim, sim. E aí me diga uma coisa, essa experiência de leitura sua contribuiu para você escolher pedagogia? Sim, com certeza. Desde o início eu tinha vontade de ter algo voltado à educação. Nunca pensei na pedagogia em si, mas eu sempre queria algo voltado às crianças, algo que incentivasse elas de alguma forma, e aí, de certa forma, acabou casando com a pedagogia, né? Qual a percepção que você tinha do curso de pedagogia antes de começar? É de 4 anos, é bacharelado, né? Da FACEL? Licenciatura. É licenciatura, de 3 anos? Não, são 4 anos. A licenciatura de 4 anos. Isso, o curso é licenciatura. Como é que mudou a sua percepção com relação ao curso de pedagogia? Total. Porque antes de você entrar, você tem uma visão totalmente diferente do que é a criança, do que é o curso, do que você vai aprender. E aí quando você o tamanho da responsabilidade Isso, da pedagoga, é totalmente diferente. Hoje eu tenho um olhar totalmente diferente para uma criança, para um adolescente e para todas as pessoas que estão ali inseridas, né, dentro do âmbito escolar. E fora também no ambiente não formal. Então é outra visão, você olha para a criança de outra forma hoje. Você não olha, ela não é apenas uma criança, ela é um ser, ela é um indivíduo, ela é outra coisa. Nós temos algumas pesquisas que sinalizam o seguinte, que a criança que ela é inserida no universo da literatura, da leitura, desde novinha, na sua trajetória na escola, ela vai ter bom desempenho em várias áreas do conhecimento, inclusive na área de exatas, matemática e etc. e tal. E a gente sabe que o profissional da área de pedagogia é quem, de certa forma, conduz o projeto pedagógico da escola. Ser leitora vai contribuir com a sua atividade de pedagoga e por quê? Claro. Sim, vai contribuir sim, de certa forma. Porque eu vejo que hoje a questão da leitura, o ler em si, você não pega e apenas folheia as páginas. Você tira dali muita informação, você tira desse momento muito aprendizado, muito conhecimento.
não é só você pegar esse livro e você, não só esse livro, mas todos os livros de conhecimento que seja, e você tira dele conhecimento, você tira dele um momento, além daquele momento ser prazeroso, né? E para a criança em si é muito importante, porque você, além de incentivar a criança a ler, você incentiva ela a desenvolver diversas áreas do conhecimento dela, né? Da aprendizagem, e além de auxiliar na aprendizagem. Você já está trabalhando na área de educação? Eu já trabalhei, agora não estou mais. Como professora? Não, eu era monitora de educação infantil. Monitora. Você percebia esse trabalho na escola com as crianças, de colocar a criança perto do livro? Quando eu trabalhava na educação infantil, sim, eu via muito presente as crianças sendo incentivadas na leitura. Já no ensino fundamental, eu já percebia que elas não eram tão incentivadas. Foi por isso que o nosso projeto foi voltado ao ensino fundamental nos anos iniciais, porque quando a criança ela sai do ensino infantil, ela ensino sai... Ensino fundamental, qual é a média de idade? 6 anos. 6 anos. De 6 a 7. Primeiro ano, no caso, que a gente fez, né? Então, quando a criança ela sai da educação infantil, ela está inserida em um ambiente totalmente lúdico, onde as atividades são lúdicas, onde através do brincar você desenvolve diversas coisas. E aí, quando ela entra no ensino fundamental, é basicamente fazer atividade. É você escrever, é você aprender a ler e só. E aí você meio que rompe essa passagem da criança, do lúdico pro escrever. Seria o mais operacional da educação. Isso. Né? E aí tem que ter muito cuidado, porque o que eu vejo às vezes que acontece é que o professor, quando o professor não tem esse cuidado, ele acaba dando para a criança um ensino muito tradicional, e que é um ensino mecânico, uma coisa mecanizada, que não é legal. Me fala da sua participação no projeto Semeando Artistas. Como é que essa ideia surgiu e como é que isso tem se refletido no seu comportamento, no seu dia a dia? Bom, esse projeto ele partiu de uma ideia minha com a Michele, né, para nossa conclusão de curso, e aí a gente está produzindo um artigo agora. Esse projeto para mim foi muito importante, porque eu gosto de ler, assim como ela, a gente gosta de ler. Como ela comentou, a gente tem muitos livros. Então esse projeto, ele faz parte agora, eu vou levar ele pro resto da vida, porque assim, além de envolver eu e a Michele, a gente também envolveu uma escola, envolveu as crianças, então assim, é um projeto muito importante. Vocês fizeram um trabalho de campo, né, para chegar a esse universo aqui. Nós levamos as crianças à pracinha, que fica localizada perto da escola, e lá a gente mostrou às crianças, os seres vivos, o que fazia parte da pracinha, para depois realizar o trabalho, a produção do livro. Tem um personagem de livro que marcou sua trajetória? Eu gostava muito... Dos tantos livros que você leu até agora? Eu gostava muito da Mafalda, porque ela era muito crítica, ela tinha opinião, e aí você, a partir do momento que você lê ela quando criança, você também vai criando uma opinião, né? A Mafalda era uma pestinha, né? Ela era. Ela era, assim como a Mônica também tinha opinião forte, né? As duas. Você tem percebido esse trabalho de vocês tem, de certa forma, qual é o comportamento que tem gerado nas crianças? Quando vocês trabalham no dia a dia com essas crianças? Elas ficam entusiasmadas, porque geralmente quando trabalha a alfabetização em sala de aula, é mais conteúdo, não tem muita prática, não leva a criança para fora da sala de aula. E também a gente envolveu as matérias de ciência e artes, o que não acontece geralmente, né? Porque para trabalhar a alfabetização, é utilizada mais a língua portuguesa, os conteúdos de língua portuguesa. Então elas ficaram assim, foi fora da realidade para elas. Então, quando a gente voltou na escola, elas ficaram assim, meu Deus, tia, vocês voltaram. Elas comentavam, as professoras falaram que elas comentaram com a gente, quando que as tias vão voltar com o nosso livro? Então, assim, foi muito legal. Foi uma coisa muito de colocar a criança para vivenciar, isso, né? Isso. Tirar um pouco daquele quadrado da sala de aula. Daquele monótono, isso. É isso que vocês perceberam. Sim, a gente tirou ela daquele ambiente que ela está acostumada, mostrou para ela o concreto. Ela pegou na folha e viu, olha tia, isso aqui é um ser vivo. Ela viu as plantas, né? Então, assim, foi muito legal tirar desse ambiente que elas estão acostumadas. Qual a percepção que você tem sobre a importância do pedagogo ter experiências de leitura, já que o pedagogo, a pedagoga, que é o profissional responsável por conduzir o projeto dentro da escola? Como é que você percebe a importância disso? É muito importante. O pedagogo leitor. É muito importante, porque como a Michele falou, é a partir da leitura que você vai criando conhecimento. Se você não tem o hábito de ler, eu não posso comentar com você sobre um assunto que eu não sei. Se eu não li sobre, ao menos uma vez eu li sobre, eu não tenho como conversar com você. Então, a partir do momento que eu leio bastantes livros,
bastante livros, eu tenho como comentar, como argumentar, né, como explicar ou dizer pelo menos uma opinião, né? Então, assim, é importante ter um pedagogo leitor na escola. Quando a gente vivencia a experiência e vai falar dessa experiência, fica muito mais real, fica muito mais verdadeiro. Quem lê livros e fala de livros também, eu acho que você tem muito mais empolgação e muito mais verdade naquilo que você está transmitindo. Você percebe isso na relação que você tem com as crianças? É esse gosto que você tem pelo contato com os livros? Sim, eu percebo, porque quando a gente vai falar sobre livro com os adultos, a gente já fica super empolgado. E quando a gente vai conversar com a criança, ainda elas têm uma imaginação maior. Então a criança, tia, você sabia que tem livros sobre os seres vivos, sobre as plantas, sobre os animais? Elas se sentem mais empolgadas. Então quando é com um adulto, é de uma forma. Agora, quando é com a criança, elas envolvem toda uma imaginação, né? Então, assim, é muito legal. Por que escolher a professora Joana para ser orientadora de vocês? Porque... No trabalho de conclusão de curso? Pela experiência dela, pelo trabalho que ela desenvolve na Faceli, ela, assim, é espetacular. A aula dela é diferente, ela leva a gente para fora da sala de aula. Quando nós trabalhamos com ela, nós ficamos um tempo em sala de aula, porém veio a pandemia e aí começou a ser remoto, né? A faculdade foi remota. Mas o curto tempo que a gente ficou com ela, a gente percebeu o trabalho que ela faz, como é bacana, como é diferenciado. Não é só aquele trabalho na sala de aula, aquela coisa mecânica, né? Como você comentou. É muito legal o trabalho que ela faz. Então, elas me procuraram querendo fazer um livro com as crianças, um livro coletivo. E eu fiquei muito feliz pela escolha, né? E elas estavam todas empolgadas com a proposta. E eu fui orientando elas nesses 6 meses, né? A priori era só arte e alfabetização. E depois eu sugeri que elas levassem as crianças para o entorno delas, né? E elas levaram a praça e aproveitaram a oportunidade para ensinar ali a alfabetização científica para essas crianças e o letramento científico. E como professora, né, orientadora delas, eu aproveitei a oportunidade para ensinar um pouco a interpretar o desenho infantil. Que ele tem ali uma mensagem, né? E elas puderam perceber também que a pandemia, querendo ou não, deixou esses desenhos bem mais infantilizados do que o esperado para a etapa, né? E isso é uma coisa interessante de perceber. E elas soltaram ali a imaginação, retrataram o ambiente, foram além do ambiente, expressaram as palavrinhas que sabem fazer. As que não sabiam, as meninas ensinaram, né? E dessa forma bem lúdica, elas fizeram esse livro com muito orgulho, tanto delas quanto eu também tenho desse trabalho, porque é um trabalho que vai deixar lembranças, vai ficar na memória. A leitura é muito importante para mim, porque ela é a divisão de 2 mundos, a ampliação de novos horizontes. Cada página virada, cada livro terminado é uma sensação incrível. A leitura aguça a nossa imaginação e a nossa criatividade. É impressionante o poder que a leitura tem de transformação na nossa forma de agir e de pensar. É realmente sensacional o poder da leitura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.